Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou comentar alguns problemas que podem surgir na sistematização da manutenção coletiva. Muitos acham que problemas que podem surgir principalmente na manutenção preventiva, que pode acontecer uma série de coisas, inspeção, manutenção preditiva, enfim. Mas defendo um pouco a manutenção coletiva. Os principais problemas que podem acontecer são na manutenção coletiva. Quais problemas esses? Não é problemas de estragar equipamento, coisa assim. É mais problemas na gestão da manutenção coletiva. E por quê? Porque a manutenção coletiva é uma atividade não planejada. Também a manutenção coletiva é o que faz, por exemplo, você melhorar a manutenção preventiva, a inspeção. Boa parte dos indicadores de manutenção vem de dados da manutenção coletiva. Então, se você não está fazendo a manutenção coletiva do ponto de vista da gestão bem feita, podem surgir muitos problemas. Quais problemas que são esses? São problemas, por exemplo, em relação a outros departamentos. Como assim? Os outros departamentos não abriram a solicitação de serviço, a manutenção fica atendendo chamados sem ter solicitação de serviço. Normalmente, dependendo do caso, logicamente, mas às vezes acontece de passar a atividade diretamente para o técnico, em vez de abrir ordem de serviço, ou quem sabe comunicar o supervisor ou coordenador de manutenção antes. Então aí você já começa a perder números da manutenção coletiva. Vai comprometer seus indicadores e realmente a eficiência de manutenção. Às vezes outros setores não relatam adequadamente o problema, não sabem escrever na ordem de serviço. Por exemplo, eu já peguei solicitação de serviço escrita assim: favor, gerar OS para conserto de compressor. Se eu fosse levar no pé da letra mesmo o que está pedindo, basta eu abrir uma OS para conserto do compressor e já vou estar atendendo a solicitação da pessoa. Então não preciso nem consertar o compressor. Logicamente você sabe, né, que é para consertar o compressor, mas entendeu? São diversas falhas assim que as outros setores às vezes não escrevem direito, não tem como você entender. Eu até pego no pé de alguns para melhorar. Imagine que o seu chefe pediu para você escrever um relatório, mas não disse que relatório que é esse, não explicou sobre o que é esse relatório, como você fazer, quando entregar, o que você acha que vai fazer? Você vai conseguir fazer? A pessoa, não vou saber, tem que saber do que é esse relatório, para que é, quando. Falei, então, mesma coisa, se você não fazer uma boa descrição da solicitação de serviço, o que você quer, o técnico não vai saber o que você está pedindo. Não precisa entrar em detalhes, não sei o que do problema que realmente a pessoa não é técnica, não sabe, mas escrever uma OS pedindo, por exemplo, solicito conserto do compressor tal, parou de funcionar, tal, pronto, já é o suficiente. Enfim, outra falha que acontece, problemas, né, que acontece, às vezes os setores põem tudo como urgente, qualquer atividade é urgente. Precisa ter um limite, as pessoas têm que entender quais atividades que são urgentes e quais que não são. Por exemplo, é diferente a urgência de uma máquina que trabalha em série com a produção, que se essa máquina não funcionar, interrompe todo o processo produtivo, da urgência para uma máquina que tem várias máquinas iguais, que se estragar, acontecer alguma falha, vai comprometer a eficiência da produção, mas não vai interferir no processo produtivo. Então as pessoas precisam entender isso, e os outros departamentos no caso. Às vezes também numa solicitação de serviços, os outros setores não sabem se é manutenção coletiva, se é melhoria, ou o que é. Você precisa definir bem isso, o que é, e fazer os outros setores entender. Outra coisa que acontece muito em relação aos outros setores é o seguinte: deixam as atividades acumular, por exemplo, durante toda a semana, aí chega na sexta-feira, abre umas 300 mil solicitações de serviço ao mesmo tempo. Então, esses são os problemas que podem acontecer em relação aos outros departamentos. Em relação às equipes de manutenção, não preenche adequadamente a solicitação, não detalha o real problema, o que fez para solucionar. Eu consertei o equipamento. Tá, consertou o quê? O que você fez? Retirou alguma falha? Trocou algum rolamento? Trocou algum fusível? O que aconteceu? Como que você vai fazer uma análise de falha
ou entender mais ou menos as falhas que estão acontecendo no seu equipamento, se o técnico não escrever detalhadamente qual o real problema e o que ele fez para resolver. Também, às vezes, não preenche adequadamente o início e o fim da atividade, resolve virar, por exemplo, um monte de OS, aí chega no final do turno, sentam meia hora antes, por exemplo, da saída e começam a preencher as OS que eles fizeram na parte da manhã. Como que vai saber realmente o tempo? Se comprometer o tempo, indicadores, por exemplo, de MTBF, MTTR e disponibilidade física vão ser comprometidos também, se não fazer os apontamentos certos. Esquecer também de anotar as peças utilizadas. Outros pensam que o formulário, seja físico ou eletrônico, só é preenchido para mostrar que eles estão fazendo alguma coisa. Ou no caso, eles pensam que o formulário é para ver que eles não estão ficando à toa sem nada para fazer. Na verdade, não é isso. Todo mundo sabe aqui na parte de gestão que os formulários é para você fazer as atividades, ver as atividades que estão sendo feitas, mas também ver os problemas que estão acontecendo nos equipamentos, fazer todos os indicadores de manutenção que precisa dos tempos que levou para consertar o equipamento, para calcular MTBF, MTDR e assim por diante. Outro problema que pode acontecer, e acontece muito também, os técnicos acham que eles não devem preencher formulários. O serviço deles é elétrico, é mecânico, que não tem, e que eles não são responsáveis por preencher formulários. Então você tem que pôr na cabeça dessas criaturas aí que sim, realmente é importante o formulário, mostrar tudo que depende desse formulário ter feito e o impacto na manutenção, nos indicadores, se eles não preencheram os formulários adequadamente. Em relação ao PCM, por mais, digamos que a produção pede tudo certo, os técnicos fazem tudo certo, mas chega no PCM, aí o PCM não salva os dados. Não adianta nada, nem sequer tem banco de dados para anotar os serviços que foi feito, os tempos das atividades, gerar indicadores e assim por diante. Então não adianta nada. Outros problemas não é avaliado as atividades, se realmente fez, se não fez, se tem alguma coisa que pode fazer para melhorar. Não é realizado as tratativas dos problemas, ou seja, por exemplo, os técnicos fazem a manutenção, aí em algum campo já específico de observação, que, por exemplo, insere que vai ter que trocar rolamento tal daqui a um tempo, porque não está bom. Ou tem que fazer tal serviço, enfim, qualquer atividade, uma atividade qualquer. Aí passa na gestão do PCM, a gestão do PCM nem com essa atividade. Aí os técnicos começam a pensar, para que eu vou fazer essas anotações se o pessoal lá do escritório não analisa, não vê? Acaba deixando sem fazer, falhas dos equipamentos acontecem sem saber, todo mundo é pego de surpresa por causa que ninguém anotou e observou um simples detalhe que o técnico já tinha avisado que estava com problema. Outra coisa, a supervisão não se preocupa em analisar os dados. Tem lá, por exemplo, um monte de dados do Power BI que o cara só acessa, vê os principais problemas que estão acontecendo nas máquinas, nos equipamentos. Ele pode analisar esses dados, fazer tratativas, pensar em ideias para solucionar os problemas, mas não faz. Então não adianta nada você ter todos esses dados, todos esses detalhes e você não fazer nada com isso. Outra coisa que não é cobrado dos outros setores, o preenchimento adequado. Se os outros setores não estão preenchendo adequadamente os formulários, solicitação de serviço, enfim, é seu papel cobrar eles. Por quê? Porque se ele não preencher algum formulário adequadamente, o problema vai ser seu, vai interferir no seu serviço, no seu setor, na gestão dos seus indicadores. Então faz todo sentido você cobrar as outras áreas, treinar e capacitar para elas fazerem o preenchimento adequado dos formulários, solicitação de serviço, seja físico ou eletrônico.